Bem-vindo ao Desconforto Produtivo. Nosso 22º, Du? 22º. Caraca, né, cara? Vai passando, um atrás do outro aqui, com cada pessoa especial. E hoje não podia ser diferente, né? Com uma pessoa até que transformou o nosso podcast, na verdade. Hoje eu posso dizer que a casa não é só minha, é dela também, né? Hoje eu vou conversar com a Patrícia Foroni. Bem-vinda ao nosso podcast Desconforto, obrigada. Porque você tem já o seu, né? Obrigada. Vamos falar um pouquinho, uma honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E você sabe que eu sou apaixonada aqui pelo seu espaço. É e você realmente, que transformou ele, eu né? Eu já tomo ele como minha casa mesmo. E é a sua casa, com certeza. Eu já coloquei até casa viva, porque a casa já é nossa, né? E é muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Você vai falar um pouquinho também do seu, né? Do seu podcast. Você comente depois aqui tá tudo bom, aí, né? Perfeito. Como que surgiu tudo, né? E por quê? Que ele foi de um grande desconforto que surgiu o podcast. Caramba. A partir de um grande desconforto que eu me senti na missão de falar assim, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou conseguir dormir em paz. Olha, isso é bom. É maravilhoso, eu sei como é isso. Quem que é Patrícia Foroni? Vamos explicar um pouquinho. Bom, Patrícia, hoje, eu sou uma mulher de 45 anos, sou paulistana. Eu mudei para São Roque em 2001, então me sinto uma são roquense de coração já, porque eu amo essa cidade. Meus filhos amam São Roque também. Toda vez que a gente tem que sair fazer uma viagem, eles falam assim, não vejo a hora de voltar para São Roque, porque eles são vidrados aqui nessa cidade também. E eu me mudei para cá em 2001, junto com meu marido, que na época era meu namorado. Tá? Ele, na realidade, a família dele já é bem tradicional aqui de São Roque. Eles faziam vinho na época, então eles são dessa época do vinho, de 1945. Tinham a parte da fabricação, exportavam, né, o vinho para vários lugares. E a gente tinha um espaço lá, porque depois foi desativado, acabou não dando certo. O vô do meu marido faleceu. E eles acabaram dividindo a terra entre todos os irmãos. Meu sogro ficou com uma parte dessa terra. E eu e meu marido, a gente tinha uma grande vontade de fazer algo, de empreender, nós dois. Né? Porque eu trabalhava em São Paulo nessa época. Ixi, eu trabalhei em tantos lugares, eu trabalho desde os 15 anos de idade. Eu sempre gostei de trabalhar. Na realidade, acho que é nossa época, né? Nossa época dos 40. Muito. Sempre gostei. Para você ter uma ideia, eu sempre tive uma conexão com a parte das plantas que eu não sabia. Depois que eu fiquei refletindo. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava num prédio em São Paulo, na rua Princesa Isabel, no Campo Belo. E lá no prédio tinha muitas flores. Muitas. Tinham arbustos, flores. E eu estava tentando pensar em alguma coisa que eu queria vender para comprar pirulito. Nossa Só que eu não queria pedir. Nunca que imaginava uma coisa dessa. Eu não queria pedir para os meus pais dinheiro. Não, eu tinha que tentar descobrir como que eu fazia para ganhar dinheiro para... E eu via aquelas flores lindas e eu via os vídeos do perfume e falava assim, eu acho que dessa flor deve ser algum perfume. Eu pegava as flores, eu macetava todas elas, deixava elas bem macetadinhas, colocava num recipiente com álcool, deixava curtir ali o álcool com a flor. Aí ia comprar uns potinhos, aí tinha que pedir pro pai a ajuda do dinheiro para comprar os potinhos de vidro, né? Aí comprava os potinhos, colocava o perfume, colocava um lacinho, colocava 2 merechiquinhas na cabeça, ia para a porta do prédio e vender os perfumes. Imagina. Não, nessa época eu tinha 7. 7? 7 anos. Senhora. 7 anos. Imagina, era todo mundo que vê uma criança, né, com uma coisinha oferecendo, compra. Saía de lá, na esquina tinha padaria, ia comprar tudo em pirulito. Não tinha uma visão de empreendedorismo, né? Eu adorava. Então, eu sempre gostei de fazer. Fazia pulseirinha para vender na escola. Então, eu tive muito esse lado de empreendedora. Não tenho carteira de trabalho, pra você ter uma ideia, não tenho. Nunca tirei azulzinha, nunca. Não tenho. Caramba. Não sei o que é uma carteira de trabalho. Sempre empreendeu, então? Sempre. Quando eu trabalhei com meus pais, numa época, porque eles tinham uma empresa de produtora de vídeos. Na verdade, a gente comprava os filmes de fora. Então, por exemplo, tinha na época o The Gate, The Right, que eram filmes bem bons, foram filmes bem bacanas, bem importantes para a época. A gente comprava os direitos dos filmes lá para poder representar no Brasil. Então, a gente apresentava no cinema, reproduzia para as locadoras. Então, eu fazia essa parte de comercial, de fazer a parte de contrato. Eu fechava os contratos com essas empresas de fora. Então, foi assim, foi muito legal. Eu não imaginar umas coisas dessas. Muito legal, muito. Mas aí, como eu tinha desde de jovem, eu sempre quis formar uma família. Então, essa era, acho que minha primeira missão, assim, formar família. Eu sempre quis formar família.
E quando eu conheci o Paulo, eu falei assim, olha, eu vou casar com ele. Coloquei isso na cabeça e falei, eu vou casar com ele. E a gente, quando ele falou assim, vamos mudar para São Roque, e eu tinha um trabalho bom em São Paulo, né? E vamos fazer um negócio, eu não pensei 2 vezes. Eu falei assim, vamos começar, porque é isso que eu quero, né? E a família estava aqui, né? Nessa parte dos avós. A família dele. Sua nada a minha aqui. Não, todo mundo para São Paulo. E minha mãe falou, você não vai aguentar São Roque, porque São Roque em 2001, imagina, era onde eu moro. De 2000. Eu morava num lugar muito isolado, muito. Então não tinha nada. Assim, se você quisesse comer qualquer coisa durante a semana, era só pizza e padaria. Não tinha. Então, agora melhorou bastante, agora né? Tem King. McDonald's, né? Você tem algumas opções. Mas aí, quando a gente mudou para cá, ele falou assim, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser o nosso caminho? E a gente pensou muito, na época estava muito em alta hidroponia, que são aquelas verduras que você faz naqueles canos de água, que você não faz no chão. É uma tecnologia mais avançada para a salada, para as verduras, que você produz mais em menos espaço e você tem um ambiente mais controlado, muito mais do que a terra. Então, a gente fez as estufas, nós fizemos as estufas, todas totalmente fechadas, com sombrite, com plástico leitoso, enfim, fizemos todo o trabalho bonitinho. E começamos a vender. Daí, a gente partiu para um outro viés. Em 6 meses, falei assim, não, vender só alface não é legal, vamos ser diferente. E a gente começou a fazer aquelas saladas processadas, que você compra hoje no mercado, que é aquela lavada pronta para consumo. Só que em 2000, 2001, isso era muito novo. E as pessoas não queriam pagar o valor, porque ainda não tinha, né, o valor... Cultura, né? Não tinha cultura. Porque antigamente o pé de alface também você comprava na feira ou no mercado, você pagava 80 centavos, R$1. Hoje não está mais isso. Hoje você paga lá R$4, R$5 o pé de alface, né? Então, antigamente você tinha um valor muito baixo das hortaliças e o valor muito alto do processado, que aí era R$8, R$9 o processado contra R$1 do pé de alface. Então, a pessoa pensa, não, eu gasto 5 minutos em casa lavando o pé. Hoje não, hoje essa diferença caiu. Até porque hoje em dia as pessoas, assim, eu que moro sozinho atualmente, né? É muito mais confortável você comprar essa aí que vem até em quantidades menores, né? Sim. Do que você comprar um pé de alface e ter que ficar lavando. Aí depois então, você não come tudo, ele murcha, né? Na geladeira. Isso. Exatamente. Então, mas naquela época não. A gente falou que a gente acha que a gente remou um pouco antes da maré nesse momento. Mas até que ia bem, quando a gente fornecia para restaurante. A gente forneceu muito para restaurante em São Paulo. Você não tem ideia o que a gente fazia. Gente, pra você ver como a juventude é louca. Pelo menos a gente. Meus filhos não fariam hoje em dia. Hoje isso nem morto. Mas outra realidade hoje, né? A gente, pra você ter uma ideia, a gente... só para começar o dia, a gente acordava 4h30 da manhã para ir para São Paulo para entregar as verduras. A gente entregava as verduras lavadas no nosso carro. Isso no comecinho de tudo, eu tô falando, tá? Ainda cabia no carro. Aí a gente chegava e entregava no Centro Empresarial de São Paulo, ali no World Trade Center, para todos os restaurantes ali de baixo, porque não é pé de alface, ele era processado, então você coloca mais coisas, né, em um volume menor. Então a gente tinha, sei lá, a gente entregava 60 quilos de alface por dia nessa logística, que cabia no porta-mala da Volvo. Era uma Volvo. A verdureira chega de Volvo para entregar a verdura. Tá bonito. Bom, assim, né? Aí tudo bem. Aí a gente entregava mais ou menos até umas 11 horas da manhã. Quando a gente estava voltando, aí a gente vinha voltando para São Roque. Quando a gente estava voltando para São Roque, a nossa estufa de casa não dava conta, porque a gente produzia, sei lá, alface e agrião. Só que o cliente queria rúcula e alface roxa também. E a gente tinha que passar pegando em produtores. Aí a Volvo se transformava também na nossa Kombi e ficava cheia de verdura no porta-mala, tudo molhada atrás. Aí a gente passava no McDonald's, almoçava, chegava lá aqui em casa, aqui em São Roque, que a gente tinha montado uma estrutura toda azulejada, nos trinques, bonitinho a estrutura, com máquina a vácuo, seladora. Ficávamos lavando verdura até 5 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, mais ou menos. Eu e o Paulo, lavando verdura. E enquanto a gente lavava... higienizava, lavava, higienizava, secava, colocava no pacote, selava, colocava no vácuo e tinha uma câmera fria, que era uma sauna de casa, que a gente transformou, a sauna virou uma câmera fria. Mudou, assim, ninguém consegue enxergar essas coisas de começo, né? Bom, isso, nesse meio tempo, enquanto ele continuava lavando, eu pegando os pedidos com os clientes. Então, a gente entregava
A gente lavava, eu pegava o pedido, faturava o pedido, cobrava do cliente, etiquetava as embalagens, só nós dois. Utilidades, o Bombril. Era o Bombril da época. Você não época. tem ideia. E o negócio começou a aumentar. Chegou um dia que a gente praticamente varava, que a gente ia conseguir, sei lá, dormir meia-noite. Aí a gente já mudou da Volvo para uma Bongo, Bongo com baúzinho atrás, para poder dar conta de carregar. Mas era só eu e ele. A gente fez isso, acho que 2 anos. Eu falei assim, gente do céu. Insano. Não, era insano. Eu falei, nossa senhora, se você for pensar hoje, para pensar, você fala assim, como você... Não faria jamais. É sonho, total. Acho que seria sonho. Bom, aí a gente foi entregando, começamos a entregar para o Charlot, em São Paulo, fez Charlot. Sim. Entregamos para a Fórmula 1. A gente fez 2 ou 3 anos da Fórmula 1, a gente entregou para o evento de Fórmula 1. Entregamos para o Fazano. A gente entregou para os principais restaurantes e cozinhas industriais de São Paulo. Mas você já tinha alguma pessoa que colocaram vocês lá dentro ou vocês não? Eu, na cara, na caruda mesmo. A gente foi conversando e a gente foi colocando. Fomos falando para quem que a gente já entregava, tal, da nossa... Porque também na época não tinha muita gente que fazia. Eu acho que a gente tinha uns 3 concorrentes na época que faziam a mesma coisa que a gente fazia. E a gente acabou ganhando espaço, a gente foi crescendo e tal. Tudo isso andava bem, até o 2008 andou bem. Então, 2001, aí a gente aumentou, a gente fez um galpão, enfim, o negócio progrediu. Paramos de lavar verdura, contratamos pessoas. Tinha mais pessoas. Mas a parte comercial eu continuei fazendo, né? Porque essa parte comercial de vendas eu sempre gostei de fazer. Bom, até que um certo momento a gente falou assim, agora vamos migrar para os mercados. Foi aí que tudo começou a ruir. Por quê? Até que quando a gente fez os mercados menores, assim, os mais elitizados, Santa Luzia, Saint Marché, a gente pegou bons supermercados, boas redes, Empório São Paulo, em São Paulo, que tem 8 lojas, que são fantásticos, são muito bons também. Tudo andava bem. Aí a gente foi aumentando. Então a gente sempre tem aquela proporção, né? Vamos aumentar quanto? Vamos ano que vem, vamos crescer, vamos crescer. 15%. Mas vamos crescer como? Então agora vamos expandir para tal. E a gente foi expandindo. Até que é uma grande rede de mercado, grande rede, que não vou falar agora aí. Quem quer, fez o contato com a gente começou a fornecer. E daí, meu filho, só para trás. Aí o negócio foi andando numa escala PG para trás, que foi horroroso. Isso é engraçado, a gente acaba não percebendo e vai dando mais corda, né? E aí é que tá. Aquele ditado tem uma certa resistência com aquele ditado que o pessoal fala, né? Desistir nunca. Eu acho que você tem que pensar muito bem nessa frase, porque não é você desistir, é você pensar que uma coisa não está dando mais frutos, né? Que aquilo está sugando você, que está acabando com você e não vai te levar para lugar nenhum. Então, é melhor, às vezes, você deixar aquela porta fechar para esperar uma outra abrir do que você ficar dando com a cabeça naquela porta. Sim. Né? E eu fiquei dando com a cabeça na porta. Por quê? Primeiro que a gente não tinha outra fonte de renda. A gente estava com o negócio há 10 anos, a gente já estava em 2010 já. E a gente falou assim, pô, e agora? O que a gente vai fazer? Eu nunca tive isso, carteira de trabalho. Eu falei assim, vou tirar uma carteira de trabalho, vou sair, vou bater na porta, vou fazer o quê agora? E a gente foi refletindo, eu fui empurrando, não vai dar certo, vai dar, desistir nunca, né? Vai dar certo. Se não falha a memória, em 2008 já foi a primeira crise, né? Que estava na época de 2008. Não, o quê? A crise mundial, né? Isso. Já estava ainda numa época bem complexa. Até. Mas para a gente não afetava em nada, não afetava em nada. Aí, o problema, na realidade, dessa grande rede é que eles faziam, como eram muitas lojas, tinham 45 lojas, a gente tinha que entregar. Teoricamente, como é refrigerado, eles têm que guardar na câmara fria. Tá? Correto. O certo é isso. A gente entregava às 5 horas da manhã, 5h30 tinha que estar na câmara fria, até porque tinha o atendente que recebia e dava o ticket que recebeu. Só que dava meio de 1 hora, a carga estava no mesmo lugar, embaixo do sol do meio-dia. O que a verdura lavada faz? Ela cozinha, vira ela liquefaz dentro do saquinho, fica horrível. Aí eles ligavam 4 horas da tarde, olha, a gente está hoje com 100 pacotes de bonificação que vocês precisam dar. Eu falei, mas bonificação o quê? Não, porque a verdura cozinhou, estragou, chegou estragada. Eu falei, não, é impossível ter chegado estragada. Aí eu fui acompanhar a visita, a entrega dos motoristas e fiquei lá para fazer uma inspeção, fazer uma ronda. Aí que eu comecei a ver onde estava o problema, né? Que eles estavam fazendo isso. Só que aí já tinha tido, sei lá, de bonificação, sei lá, a gente já tinha dado acho mais de R$200 mil de bonificação para eles. Nossa senhora, Patrícia. Muita grana, muita grana.
E fora os pedidos que a gente estava para receber, que eles postergavam, então eles colocavam entrega mais 45 dias, com mais um plus de 25 dias, para ver se você não tem a enxoval, o aniversário, você tem que pagar tudo, né? Nessa rede do mercado, você tem que tomar muito cuidado. E o nosso contrato é muito leonino. E eu não tive o cuidado, até porque eu não tinha experiência. Na empolgação, fiz a assinatura. Vai, né? Na hora que a bucha estourou, chamou um advogado e falou assim, senta e chora. Você não tem o que fazer. Você não tem nem como regatear, porque você não está protegida. Aqui você não tem proteção nenhuma. Falei Tudo assim, pra agora, você. tudo. Aí eu bateu o desespero, né? Falei assim, agora, a dívida mais de 1 milhão. Falei, o que eu vou fazer agora? Aí aquela pressão, Isso né? ainda continua em 2008 ou já Não, tá aí a mais gente já estava em 2011. 2011 para 2012, né? Aí eu... entre 2010 e 2011. Aí eu cheguei para o Paulo e falei assim, Paulo, eu não aguento mais, eu não consigo mais, não consigo mais dormir com isso, eu preciso fechar a empresa. No dia do meu aniversário, falei assim, eu vou me dar esse presente porque eu sofri muito esses anos todos. Eu vou fechar isso, porque eu não aguento mais. Bom, fechamos a empresa tal. Depois que eu fechei a empresa, 3 pessoas grávidas. Além de essa conta imensa que a gente tinha que pagar. Você tinha quantos funcionários nessa época que você fechou? A gente tinha uns perto de 30 funcionários. Perto de 30. Um rombo de 1 milhão e mais 3 filhas que eu tive mais os 30 que tinha que dispensar. Exatamente. Paulo ainda estava na empresa também? Estava me xingando já. Mas era vocês dois, ele não tinha migrado para outro negócio? Não, estava juntos. O seu sustento era tudo dali ainda? Nossa Senhora. Complexo. Como sair de uma bolha dessa? Não, e o Paulo falando, nossa, nem nossos netos, nossos tataranetos, nossos bisnetos não vão pagar essa conta, porque como é que a gente vai fazer? Pelo amor de Deus, não sei o quê. A gente vai morar embaixo da ponte, vão ter que pedir esmola agora. Porque foi assim... Era desespero ou você acredita que foi a culpa sua mesmo? Eu acho que foi culpa. Eu acho que, na realidade, o meu otimismo demais, entendeu? Me fez mal nessa situação. Né? A minha crença e a minha resiliência nesse ponto, acho que ela foi minha grande inimiga. Nessa hora foi minha... Porque eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, né? Sim. Mas nesse momento que bateu o desespero, eu quis me afundar, né? Eu falei assim, gente, baixa depressão, você fala que eu estou fazendo nesse mundo, você não quer viver mais... Só que o Paulo, do outro lado, buzina na minha orelha. Você tem que fazer alguma coisa, porque agora como é que a gente vai fazer? Porque, na realidade, a culpa tinha sido minha. E eu carreguei o fardo, né? Eu falei, não, eu preciso resolver. Eu coloquei a gente aqui, a gente precisa sair daqui. Aí, ele veio com a ideia, né? Depois da gente pensar, refletir, eu até pensei, vou no Catarina. Catarina estava para abrir. Vou no Catarina, vou levar meu currículo. Quem sabe eu não consigo ser uma gerente comercial, administrativa lá, sei lá, do assim, para sanar uma dívida... Aí o Paulo falou assim, você é louca? Ele falou assim, você já fez a conta de quanto você vai ter que trabalhar para pagar essa conta? Aí ele falou assim, vou fazer diferente. Nessa época, o pai dele, o Vitor, ele já tinha o viveiro de plantas, até porque já tinha um comércio de cavalos também. E na época eles faziam alguns leilões, mas os leilões que eles faziam dos cavalos era mais para subsistência, para pagar as contas dos cavalos. Não era nada lucrativo, nem um negócio, um business. Era uma paixão do Vitor. O Paulo também é cavaleiro, ele monta. Então era mais para bancar as contas mesmo, tanto da competição quanto da criação que o Vitor fazia. Então não era nada como negócio. E aí, só que o Vitor tinha a produção de plantas, que na realidade era uma paixão dele. E ele usou dessa paixão para a construção dele, porque ele foi dono da Método Engenharia. E ele sentia que no mercado havia falta de qualidade nas plantas, que as plantas que ele conseguia de fora, no Ceasa ou com terceiros, eram muito fracas, a qualidade era péssima. Então, ele não conseguia proporcionar todo o impacto que ele queria passar para o cliente dele quando ele entregava uma casa ou um prédio. Ele trabalhava muito na área comercial, muito de prédios, faziam bastante prédios em São Paulo. Mas ele não conseguia entregar de forma bacana o jardim que ele queria entregar para os moradores. E aí ele começou com essa questão das plantas também, fora da paixão que ele tem, que é absurda. E, de repente, quando ele viu, ele já estava com 30 mil plantas. Ele só tinha 30 mil. 30 mil. E ele fazia essa venda muito esporádica, o Vitor, até porque não era o business dele, nem era o negócio dele. Ele tinha, né, um método para poder gerenciar, que era um grande negócio.
E aí ele pegou... Aí o Paulo falou assim, poxa, por que a gente não toca a parte da oficina do paisagista com as plantas? Que, na realidade, era a oficina das palmeiras, na época, né? Porque o foco dele era palmeira. Aí eu falei... Tá, vamos tentar, né? Mas eu não temos nada no momento. Não tem nada que perder. Eu não sei o que é uma árvore, o que é uma palmeira, mas... mas não seja por isso. A gente aprende, né? A gente aprende. Aí a gente conversou com o Vitor, né? O Vitor sabia da situação. Não pediam, assim, questão de ajuda financeira, não. Mas a gente queria uma ajuda para a gente conseguir recuperar a nossa dignidade. Né? Deixa eu só tentar um pouco entender essa transição. A gente já está pulando um pouquinho, mas como você fez essa transição? Acho que o mais problemático que estou enxergando assim, vai com funcionários. Você entrou aqui em processos, vários processos? Teve processo trabalhista, mas não foram muitos, não. Foram 2 processos trabalhistas. O restante a gente conseguiu arcar, conseguiu bancar. Casa, vendendo tudo que tinha. Vendendo material, equipamento, exatamente. Entendi. A nossa maior bronca ficou com os bancos, né? Ficou grande. E com as... Você já tinha filho nessa época ou não? Tinha o Pedro. Não, tinha já os 2. O Pi era pequenininho. Tinha os 2 já. Então tinha mais essa carga. Tinha os 2. Carga que, querendo ou não, poxa, escola... Tinha os 2 já. O Pedro já tinha uns 8 anos e o Pi tinha 3 para 4 anos, pequenininho ainda. Nossa, que desespero. Não, foi horrível. A gente falou assim, a gente não vai conseguir dar... A gente pensou, né, vamos ter que tirar da escola, como é que a gente vai fazer? Bom, aí a gente fez essa migração e aí eu falei, eu preciso estudar isso. Aí, nessa época, a gente teve um suporte para as contas mensais, mas não para as contas... de dívida que a gente tinha, né? Aí faz aquela questão de acordo, negociação, e gerente ligando, e você, pelo amor de Deus, como é que eu vou resolver? Eu não aguentava mais. Eu sei. Eu não aguentava mais. E vai no Bradesco, e vai, e fala com o Otávio, e fala com o Murilo, e vai, e tenta, não sei o quê. Bom, enfim, e fui postergando o máximo que eu conseguia, porque precisava conseguir para conseguir levantar. Porque não tinha. Eu falei assim, gente, vocês podem... Você não dorme nessa... Não, época, você... não dormia. Falei, gente, mas vocês podem entrar com a ação, penhorar, porque vocês não vão achar nada, porque não tenho, né? Tudo que eu tinha já foi. Não tem a gente como pagou, mais. Não tenho nada. Então, assim, eu consegui sustentar um pouco mais, porque assim, eu não tinha o que passar para eles, né? Assim, eu tava com a conta negativa, mas eu tava zerada, eu precisava reerguer para poder pagar a conta que eu tinha. Eu falei assim, olha, Otávio, Murilo, obrigada pela ajuda de vocês, viu? Eles foram parceiros, seguraram a bronca o máximo que eles puderam segurar, mas banqueiros bancários não sabem o que tem que fazer. Você não pode... Tem um limite para tudo, né? Com certeza. Bom, aí a gente comecei a estudar bastante essa questão e eu consegui uma transição muito rápida. Por quê? Eu acho que essa questão também da resiliência, sabe? De você querer mudar. Falar assim, não, preciso mudar isso. Na época eu tinha 34 anos. Eu falei, gente, até os 45 anos eu preciso estar com essa conta quitada. Eu preciso. Eu tenho 10 anos. Nossa. Eu falei, eu tenho 10 anos para quitar essa conta. Porque o Paulo, ele falava assim, você não vai, nem os nossos netos, nossos tataranetos, ninguém vai pagar essa conta. Eu falei, não, eu tenho 10 anos para pagar essa conta. Eu vou pagar essa conta, né? Bom, tá bom, aí foi. Aí eu comecei a estudar bastante a questão das plantas e o que eu consegui rapidamente foi assim, eu já comecei a criar um network bacana no paisagismo, montei grupos de expedição, de visitação no viveiro com pessoas renomadas. Então, eu consegui fazer com que as pessoas conhecessem a gente e criar esse canal, né, de comunicação para poder fazer com que as pessoas... Porque nessa época era muito difícil mudar. Hoje é um pouco mais fácil, acho até por conta das redes sociais. Consegue atingir um público mais rápido. Exatamente. Na época, o Facebook me ajudou muito. Nessa época, assim, o Facebook fez para mim assim, ó... Foi o meu canal de venda, foi o Facebook. Olha só. Tudo que eu consegui de venda foi através dele, assim, foi fantástico, fantástico. E aí a gente começou a vender, começou a gerar autoridade, começamos a fazer mais encontros, então a gente participava muito dos encontros, né, com os paisagistas. Então, assim, foi criando esse movimento, né, crescente e...
Automaticamente você estudando sobre... Muito. Assim, eu trabalhava durante o dia inteiro, né? Então, sei lá, das 8 até as 6 da tarde. Aí eu ficava estudando das 6 até umas 11, meia-noite, pegava os livros, várias enciclopédias, cheia de enciclopédias. Lia todos os livros, isso para saber tudo. Tanto que, graças a Deus, boa da bagagem que eu tive foi a força, mas funcionou. Fiz curso de especialização, né, com vários mestres que a gente tem da área, que dão cursos aqui em São Paulo, em Olambra. Então, isso também deu esse upgrade. Fiz bastante network também nesses cursos. Então, tudo isso foi movendo a rodinha, né? Sim. E a rodinha foi melhorando e tal. E a gente foi conseguindo conquistar clientes maiores, melhores, fidelizar. Tanto que o primeiro cliente que a gente conquistou lá atrás, ele é nosso cliente até hoje. Olha, que legal. A gente preza muito por isso, né? Pela fidelização. Acho que tem até um cliente meu também, que acho que de limpeza de piscina, até hoje também. Foi um dos primeiros. 16 anos atrás, ele falou, não, pode vir aqui. Eu falei, não sei direito ainda limpar, eu sei construir, mas limpar não sei. Eu falei, não, pode fazer. Vir. Tá até hoje. Tá até hoje com você. Então, é isso. Acho que essa troca dessa responsabilidade, esse comprometimento, né? A gente conseguir mostrar... que a gente... Posso falar que a gente trabalha, não só por obrigação, mas a gente trabalha por amor. Com certeza. Sabe? Realmente a gente se dedica, a gente ama o que a gente faz. E a intenção é sempre de ajudar. E é genuíno isso. Acho que é isso que as pessoas percebem, né? Que é de coração. Não é capitalismo, né? Não é aquele negócio, não precisa te vender e você vai... E o pessoal compra, depois você vira as costas, não sabe o que aconteceu, como é que foi, Então, a gente tem muito essa preocupação, né, do indivíduo, pessoa que vai comprar, e a gente cuida dele com carinho. Então, por isso que a gente tem essa troca. E aí, graças a Deus, André, quando eu tinha 40 anos, eu consegui liquidar a conta. Quitei a dívida. Então, foram 6 anos, né? 6 anos aí batalhando. Mas, assim, até, posso falar, dos 34 aos 38 foi muito complicado, muito, sabe? Noite chorando, e você fica naquele negócio. É que depois deu uma esquentada maior nos últimos anos. Mas você fica com aquela pressão, né? Você se sente impotente, você se sente incapaz, você se sente uma merda, né? Falando em português, claro, você se sente um lixo. Não sou uma pessoa que sei tocar no meu próprio negócio, Não, e você fala, pô, como que eu pude, né, fazer isso comigo mesma? Eu fui capaz de me ferrar? Como que eu consegui? Colocou a corda no pescoço. Coloquei, né? Chutei o banquinho e fiquei pendurada lá. Durante, assim, né, e o ar, assim... E sua família, que ela falava, tirando o Paulo, tudo, mas assim, família apoiava, que muitas vezes nessa época a pessoa não quer nem saber, com medo de pedir dinheiro emprestado. Eu cheguei a pedir ajuda, óbvio, mas falei assim, não, paciência, faz parte, isso faz parte do jogo, né? Montar o negócio tem os seus riscos, e agora corre atrás. Corre atrás. Se vira, neguinha. Você vira. Não teve ninguém que bateu no meu ombro e falou assim, vem cá que eu vou te ajudar. Estou falando financeiramente. Eu sei, financeiramente sei. Eu também tive essa minha dívida de 2 milhões também. Vem cá que eu vou te ajudar. Quanto que você quer? Eu vou fazer um chequinho para você agora. Quanto que é? 1.800.000, aqui, ó. E a gente ficaria feliz só com, tipo assim, vai, esse mês aqui, me dá uma tranquilidade do mês, vai dar 100 mil para mim, tá bom? Por favor, vai. Não, então, assim... Só deram apoio moral, né? Apoio moral também, né? Fica assim, paciência, vai lá, luta. Você vai conseguir. Aquelas 3 tapinhas você vai conseguir. Exato, você vai conseguir. Você é forte. Você é forte. Eu não sei porque as pessoas acham que eu sou forte. Eu não sou forte. Todo mundo, eu sei, acho que todo mundo fala. Eu escutei isso também, viu? Eu escutei, mas não, você é forte, você vai conseguir. Não, eu quero o colo, eu quero alguém. Exatamente. Alguém dá para resolver meu problema, por favor? Exatamente. Eu quero que alguém vá lá, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Cair na cama ali, de joelho ali, de pedir para Deus ali. Não, é verdade. De Só deixa eu tirar um pouco do pescoço para fora para respirar. É horrível. É horrível. Uma sensação assim que eu não desejo para ninguém. E é claro, ninguém no negócio está livre disso, né? É claro que tenho vários medos hoje em dia, claro que tenho vários medos. Porque nenhum mercado é totalmente estável, né? Você tem, é uma montanha-russa, você tem um sobe e desce.
Tenho medo de me meter numa enrascada? De novo, tenho, mas tenho um advogado agora. Já passa, né? Fala assim, Essa parte eu aprendi. manda o contrato primeiro, deixa eu mandar para o meu advogado. Exatamente, o advogado olha, revisa, então assim, não por esse perrengue eu não passo. Mas é que esse eu já tomei mordida, né? Então, mas graças a Deus, tá tudo indo bem, mas o mercado é assim, é uma montanha-russa, né? E a gente, assim, aí nessa parte das plantas já migrando, né? A gente mudou dos verdinhos para os verdões, né? Na mudinha para o mudão. A gente continua nos verdes. O que aconteceu, como eu fico muito na parte comercial, então foi daí que eu consegui conquistar os clientes, conversar, trazer eles para perto de nós, mostrar o que a gente poderia oferecer, mostrar o nosso diferencial. Eu comecei a sentir também as dores deles, né? E assim, durante um tempo, posso falar, então, acho que foi, desculpa, eu falei 34 anos, foi um pouco antes, porque eu já estou quase há 15 anos na frente da oficina do paisagista. Eu ouvi muito do paisagista falando assim, olha, poxa, o meu cliente está sem dinheiro, ele não tem mais dinheiro para investir na obra. O paisagismo ficou por último, né? Ai, que novidade. Ele e a piscina junto, né? E a piscina também, né? Você escuta muito isso? De tipo, agora acabou o dinheiro por causa ali, dá para você dar um descontinho? Não, imagina, quase nada. Não, só umas 5, 6 vezes por dia, isso. Nossa, a gente tem que arcar com toda vez, né? Faz aquelas Exatamente. casas imensas. Mas vem cá, a piscina não tem que entrar um pouco antes? Eu acho que você sofre menos, não sofre? Acho que o seu desconforto não é tão ruim assim. Imagine, você que pensa. Vamos lutar aqui por desconforto, Olha, desconforto maior. E ainda vem o pessoal do paisagismo e ainda sujar minha piscina ainda. Aí fica pior de tudo. Não, mas o seu tem que entrar um pouquinho... não, é que o seu depende da casa, né? Depende do modelo. Tem umas que sim, até porque você tem que concreta entrar com um caminhão, não tem? Para levar a piscina. Ela... é construída, né? É que você está falando aquelas de fibra, né? Aquelas de fibra, daí sim, enche o caminhão. Mas essa que é construção... Você sim. faz ela construída e faz ela em fibra. Você faz as duas? Não, hoje em dia eu dou consultoria na área de construção. Porque tá bom. a região de pedreiro aqui nossa não é muito boa, né? Só na sua? Ele chegava na segunda-feira, ele estava de ressaca, e na sexta-feira ele começava a beber. Lógico, então porque eu trabalhava né? terça, quarta e quinta. Lógico. Imagina aquele cliente que comprou aquela piscina lá, pagou, sei lá, 200 mil. Sim. E o cara vendo o cara trabalhar terça, quarta e quinta. E durante assim, os expedientes, terça, quarta e quinta, ele no almoço não toma uma pinguinha, não? Sempre teve uma reclamaçãozinha. Essa branquinha. O cochilinho das 11 a 1h30 da tarde. Exatamente, Então realmente é bem complicado. A gente difícil. sofre desse mal. E eu ouvia isso. Então eu fiquei ouvindo isso durante 12 resiliente, hein? De novo. Com certeza, aí, ó. Resiliência está no seu caminho. Está no meu DNA, né? Jesus amado, é verdade, tem que mudar essa chavinha. E aí eu fiquei ouvindo, então as pessoas falando, não, você já deve estar acostumada a escutar, né, que o paisagismo é o último e ficou para último e a gente não tem mais dinheiro e agora vamos com o que vai ter, o que sobrou para você, que né? ódio disso, a fatia do bolo não é a migalha do bolo, não é a fatia do bolo, é o que sobrou ali do prato. E aí eu comecei a ficar bastante desconfortável. Aí o ano passado para mim foi assim... a gota d'água no balde. Depois da pandemia, então 2021, 2022, a pandemia foi muito bacana, a gente conseguiu... Não tem que falar isso. A pandemia para nossa área externa foi maravilhosa, né? As pessoas estavam mais em casa, queriam mais curtir a casa, tinha aquele momento lá... E a casa já estava construída, né? Então era só mexer no lazer. Estado presente, ela está presente ali com os filhos, com a família, com a natureza. Então ela queria criar momentos de lazer e diversão. Não sabia até se poderia sair para a rua de novo ou não. Exatamente. Então ela tinha que aproveitar ali o local dela para poder se divertir, né? Para poder criar esses momentos. Senão todo mundo ia ficar louco. Então foi um momento muito bacana que a gente conseguiu agregar bastante na empresa. Depois a gente conseguiu também com isso comprar bastante maquinário, fazer bastante investimento na nossa parte de produção. Só que depois de 2023 me deu assim uma queda, tipo um burnout mesmo, porque foi muito estafante 2021, 2022. Então, 2023 eu fiquei forinha de giro assim, mas eu consegui continuar sempre trabalhando, tá? Mas não com toda aquela destreza
que eu estava fazendo antes, porque acho que a gasolina foi lá abaixo da reserva e eu deixei o tanque andar sem combustível. E eu fiquei andando sem combustível, fui empurrando. Tem uma hora que falou que não deu. Aí o ano passado, para mim, foi o trash de tudo. Porque eu tive 4 vezes Covid. Nossa Senhora. Ano passado. Você gostou, né? 4 vezes. Não foi falta de uma, foi 4. Também a gente ficou na rua o tempo todo. A gente teve, assim, a gente não conseguia evitar. 4 vezes Covid, aí ano passado eu tive dengue, aí eu tive infecções, assim, diversas, desde amidalite, urinária, tudo. Eu fiquei com a imunidade muito bagunçada. Aí falei, tem que ir para terapia, porque não é possível, né, gente? A pessoa não sai desse ciclo, eu vou ficar o quê? O ano inteiro? Eu fiquei de fevereiro até novembro, assim, ruim. Sabe quando você não consegue sair da cama, você não tem disposição, fraca, desmotivada, tal. E aí eu comecei a fazer a terapia. E a terapia me ajudou, ela foi me falando né, quais eram os caminhos, aonde que eu estava querendo me apressar. Também, com essa questão da ansiedade, também sou uma pessoa ansiosa. Então, mas acho que isso é de todo empreendedor, né? Muito ansiosa. Então, onde eu queria tentar resolver as coisas, né, de forma que eu não tinha controle, mas eu precisava saber entender que tudo tinha o seu tempo. Então, isso me ajudou a dar uma acalmada. Não resolveu, mas me ajudou a dar uma acalmada. Mas o que realmente me deu o estralo foi quando eu fui num podcast, o ano passado, também de um parceiro nosso de paisagismo, e eu fui como convidada, e a gente foi para trocar ideia, eu falando da parte mais técnica do paisagismo, do transplante das plantas adultas, como que funcionava, todos os nossos perrengues, o que a gente tinha passado, o que a gente não tinha passado. E aquele dia foi tão maravilhoso, foi tão gostoso, eu fiquei 1h50 conversando. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Isso foi numa terça-feira. A gente saiu de lá, a gente foi para uma Pizza Hut. Mas, gente, meu olho brilhava. Eu falava, nossa, Patrícia, você está em êxtase. Eu falei, eu estava numa euforia, numa agitação. Você estava falando de uma coisa que você gostava. Exatamente. Sem aquele estresse do dia a dia de trabalhar. Exatamente. Né? Eu estava compartilhando situação, compartilhando momentos, compartilhando frustrações, problemas, trocando aquela ideia. E no dia seguinte eu tinha a sessão. Aí e a terapeuta já sabia que eu ia. Ela falou assim, aí como é que foi? Ela falou assim, nossa, foi a melhor coisa da minha vida. Como eu adorei aquilo. Ela falou assim, por que você não monta um podcast? Aí eu falei, como assim? Corta, apareceu você. Aí vai o Tromeu já ia. Do nada apareceu. Ela falou, por que você não monta um podcast? Eu falei assim, não, imagina, mas como? Não posso. Até porque já tem podcast nessa área, não posso concorrer, não é meu perfil. Não. Eu falei, não, mas não... Busca um caminho, faz isso. Você realmente, você está diferente hoje, você está leve, você está solta, você está feliz, dá para perceber no seu rosto que você está diferente. Aquilo ficou numa caixinha, mas vida que segue. Aí, mais para frente, numa outra terapia que eu fiz um mês depois, né, eu falei assim, nossa, Adriana, cara, eu não aguento mais, esse negócio dos clientes ficarem, falando que o paisagismo ficou por último, que não tem mais dinheiro, que ele ou seja, não dá importância para o paisagismo, né? De tão importante que ele é. E as pessoas têm que perceber por que na pandemia o pessoal... E é o local onde eles mais ficam, né? Sim, com os amigos, né? Curtindo. Exatamente. Na piscina, que você tem toda a parte, né? Tropical, que você simula aquilo numa praia. Ou seja, você consegue remeter a pessoa a sensações que ela consegue viver no dia a dia na sua casa, sem ela ter que sair da casa, né? Só que ela tem que valorizar isso. E aí acabou a pandemia, as pessoas pararam de valorizar, ou não enxergavam mais porque não estavam fazendo tanto uso daquilo, né? Ou esperavam só a férias do ano ou a semestral para poder aproveitar com a família. Eu falei, mas não é isso, gente. O lar é a casa, é o seu refúgio, é o seu recanto, é o seu oásis, é onde você precisa se reabastecer. Você pode fazer uso disso, né? E isso não está sendo palpável, as pessoas não estão entendendo e estão deixando o paisagismo por último, porque eu vi as pessoas comprando, porque eu faço visita técnica, vi as pessoas colocando lá uma porta de 150 mil reais na casa, né? E não queria gastar 50 mil no paisagismo. Isso começou a me incomodar. Ela falou assim, Patrícia, você está te incomodando profundamente, né? Eu falei, tá, profundamente. Eu preciso mudar isso, porque se eu não fizer nada... Eu posso até não conseguir fazer, não posso até... eu estou tentando, mas pode até não ir para lugar nenhum, mas pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa diferente. Porque eu não aguentava mais estar naquele status quo. Todo dia, acorda, atende o telefone e a pessoa fala isso. Eu sei assim, e eram 5, 6, 7, 8, 10 ligações por dia com a mesma script. Olha, você já está acostumado com o que a gente já te fala? Eu falei assim, não estou acostumada. Porque eu não vou me acostumar nunca com isso. Na minha área, é engraçado, né?
Tem pessoas que chegam lá e falam assim, eu não aguento mais aquela piscina. Eu hoje em dia já até brinco, né, com os clientes, né? Tá, você quer que eu já fale algumas coisas? Tem pista de skate, que já falaram para mim aqui, ele já começa a ficar sem graça, porque ele vai falar, vou aterrar tudo. Então dá para aterrar, dá para fazer lago, pista de skate. São várias coisas que eu já conheço aqui, daí a pessoa fica meio sem graça. Porque eu falo assim, já conheço todas as desculpas que você vai falar. Agora, ou você aterra mesmo, ou vai ter que cuidar, não tem como. Exatamente. Então, aí eu comecei a ficar... E fora assim, eu sentia também, por um lado, o cliente... Não é que ele ligava de forma sarcástica, não. Eu percebia também eu percebo também uma certa frustração nessa fala, tá? Claro, tem alguns que querem desconto, que querem, né, tentar fazer a melhor negociação possível, que a gente super entende, faz parte do negócio. Mas tem várias pessoas que realmente falam assim, olha, realmente eu estou fazendo essa casa às duras penas, a obra me estrangulou, eu estou pagando parcela disso, daquilo, putz, eu vou tentar fazer isso em fases. Então, eu percebo esse desconforto também de quem está construindo. Você acha que pode ser um pouco dos profissionais da área que não sabem calcular certo e acaba que assim, tudo bem, chega lá, faz um projeto, você vai gastar 100 mil. Aí, de repente, gasta 150. A pessoa estava esperando 100 mil para depois fazer o paisagismo. Você acha que um pouco de culpa disso é dos profissionais da área? O que a gente percebe que isso é unânime, de 100 pessoas que constroem, 110 falam isso. A obra teve imprevistos, a obra está um caos e já extrapolou o meu investimento. De 100 pessoas, 110 falam isso. Todas elas, todas. Então, algum erro tem. Se é o erro da provisão, né, ou da previsão inicial que alguém faz, é possível. Até por isso, um dos motivos que eu montei, né, que a gente criou agora o podcast, que a gente já fala um pouquinho mais sobre ele também. Sim, lógico. Para justamente tentar entender um pouco mais. Então, a gente está tentando entrar nessa esfera, né? Da onde que está partindo? Qual que é o pilar aí, né? O calcanhar de Aquiles que está fazendo com que as pessoas não tenham isso bem claro, que poderia ser uma coisa bem clara e fácil de quantificar, e que as pessoas tomam um susto, se surpreendem quando elas vão colocar o paisagismo em execução ou vão planejar o paisagismo. Porque, teoricamente, pelo que eu entendo, a pessoa, quando está construindo, ela já tem uma previsão que o arquiteto dá, o engenheiro passa, Sim. enfim, de tudo que ela vai gastar. Onde que é o principal gap daqui? É isso que eu ainda não sei. Se é na parte da construção, se é na parte cinza, se é na parte da marcenaria, se é na parte interna de acabamento, se é nas esquadrias. Eu ainda não tenho essa informação. A gente vai... Pior que é geral, viu? A gente... É geral. Eu acompanho bastante. Um pouco de cada um já pega esse montante e zera a conta e, na realidade, deixa a conta negativa, né? Mas, se isso acontece, se isso é sabido... Se todo mundo sabe, e os arquitetos que estão construindo, os engenheiros, eles já têm essa vivência, já têm experiência de escritório, sei lá, 10, 15, 20 anos, por que eles já não colocam uma margem com uma gordura a mais? Ou seja, a obra, ela inevitavelmente, ela estoura 50%? Estou dando um exemplo. Uhum. Estoura 50%, inevitavelmente. Então, se aquela obra vai custar 1 milhão, põe 1,5 milhão. Mas será que nisso eles não perderiam? Pode ser que esse medo, que acabam eles não falando... Fala assim, se eu jogar 1,5 milhão, aí a pessoa, estava esperando 1 milhão. Então, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Pode ser nisso. Pode. E daí acaba calhando nossa área no final. Pode. Então, eu quero chegar nesse ponto. Eu quero chegar a ter essa resposta, né? Eu já estou até começando a fazer também curso de gestão de obra, que não é da parte de paisagismo, mas gestão de obra mesmo, aplicada para poder entender mais onde que estão esses custos, né? E como que isso pode ser feito de forma otimizada. Porque isso é uma coisa que eu odeio. É despender recursos de forma errada, né? Tanto que quando um cliente chama a gente, a primeira coisa que eu vejo... Quais são as formas que a gente tem para poder economizar? Tudo, em todos os lugares que você vai precisar, que a gente vai poder trabalhar com você. Seja na caçamba, seja na terraplanagem, seja no transporte, que ele vai precisar levar as plantas. Ele, olha, eu preciso levar 2 plantas agora. Eu falei, não, você não vai levar 2 plantas agora. Você vai levar 4 ou 5 do que você já tem comprado, porque senão você vai ter que gastar mais frete para levar as outras 3, né? Mas não tem frente. Meu filho, a gente vai ter que ou fazer a frente aparecer, ou você vai ter que esperar.
Mas você não vai pagar 2 fretes. Eu chego a ser chata, né? É lógico. Eu sou até chata. posso te falar uma, já vou te dar até um feedback da área de piscinas, né? Que é uma também que as pessoas, a maior parte dos engenheiros e arquitetos não entende sobre piscina. Tá? Eu sou engenheiro, tudo, mas eles não entendem de hidráulica. Então, eles fazem um básico para... Vou construir isso aqui. Depois chega lá na minha parte ali, fala, ó, só que do jeito que eles fizeram, que você quer isso, que quer aquilo, tal, você vai gastar é o triplo. Então já não está no custo do arquiteto, do engenheiro, porque eles Você falou. não, a questão das bombas, a questão dos bicos. Sei lá, vamos dar um exemplo, ele coloca uma bomba e um filtro, fala assim, isso aí vai fazer tudo. Fala, não, mas você vai aquecer a piscina? Vou. O aquecimento é caríssimo. Ah, mas tem que ter uma bomba para aquecimento. Ah, eu quero um transbordo. Ah, tem que ter uma bomba para o transbordo. Só que você tem que fazer hidráulica para esse transbordo. E faz isso, e vai isso. Na hora que ver a pessoa, nossa, mas ele tinha um orçamento aqui de 20 mil, você está me dando, 80. sei lá, 80, É. Aí você vê que já tem um gap aí enorme. Então, mas eles sabem. E eles sabem que o cliente, no perfil que ele tem, ele sabe que o cliente vai querer isso. Mas não é verdade? Mas acho que ele não fala a princípio, não quer pra procurar não uma pessoa ou pânico. chegar nesse 1,5 milhão. Deixa o pânico pro final. Já está construindo. Aí já está, né? Já está construindo. Já vai ter ganhando dinheiro dele. E ele deixa pro próximo que vai assumir. O próximo da fila. Que somos nós. Vai ficar com a migalha aqui, sobra ali. Aí fica lá, pessoal, eu quero tudo. Não, mas você quer tudo com 20 mil, você não vai fazer nada. Você tem que gastar 80 mil para querer. E agora? A mesma coisa, a gente recebe praticamente todos os dias, que eu te falei, todos os dias ligação, e a pessoa fala, você tem um jardim de 200, 300, 400 metros quadrados, e ela fala assim, quanto você imagina? Aí eu falei, com um jardim simples, mas não, eu quero simples porque eu não tenho dinheiro para gastar. Mas que tenha uma fachada, que tenha uns detalhes e tal. O tamanho do seu jardim de 80 a 100. Imagina! Não, de forma nenhuma posso. Não, quero gastar 20 mil. Só de caminhão de terra. Só de caminhão de terra. Ela vai gastar 8 a 10 mil só de caminhão de terra. Fora grama, fora mão de obra, fora correção de solo, né? Fora drenagem, se precisar. Né? Eu lembro até um cliente, lógico, de grande porte e tudo, uma vez ele comprou jabuticabeira, acho que 150 mil cada pé. Mas daí veio assim, tudo já veio carregado, né? Me apresenta esse cliente. Edição Rock. Passa o contato desse cliente. Ele comprou 3 ainda. Esse cliente assim não existe, não. Esse é de patamar alto. Esse é bom, esse é bom. Foi lá, a máquina arrancou tudo os negócios lá, já plantou, deu os funcionários que sempre os bocão, 150 mil. 150 mil. Nossa Senhora. Nunca comeu uma, cara. Nossa Senhora. Você acredita que eu construí para ele uma sauna, já tem mais de 10, 15 anos. Usou uma vez. Ai, que eu não acredito. Que judiação, né? Não podia dividir esse dinheiro um pouco mais para as outras pessoas, para todo mundo. Depois que desligar, eu te passo o contato. Deixa eu desligar isso aqui. Passa o cartão de visita. Mas assim, é bem complicado. E esse desconforto das pessoas começou a me incomodar. E isso estava me fazendo mal. Todos os dias ouvindo isso. E eu fiquei nessa cabeça. Eu não posso continuar. O que eu estou fazendo hoje, o ano passado, eu ficava pensando, colocando na minha cabeça, né? O que eu estou fazendo hoje não vai mudar, não está mudando em nada. Eu continuo com essa vitrola, né? E repete, mesma história se repete. E aí ficou mais ainda na cabeça esse negócio do podcast. Aí começou a história. Patrícia, você tem tanto conhecimento, a psicóloga também falou assim, por que você não compartilha mais esse conhecimento, né? Eu já faço alguns vídeos no Instagram, tal, para compartilhar. Eu falei assim, mas faz isso de forma mais intencional, para isso que você precisa resolver, que você quer resolver. Aí eu falei, tá bom, eu acho que agora sim a gente encontrou uma veia para esse podcast. Encontramos uma veia. Porque os podcasts que a gente tem, que são vários, são muito bons no mercado de paisagismo, eles são mais técnicos. Então, por exemplo, tem um que é agro para paisagistas. É para o paisagista ter mais técnica na parte de solo, de gramado, de nutrição, de defensivos, né, de cuidados. Né? Tem o do professor Ronaldo Luigi, que é mais ele entrevistando os paisagistas, eles contam as histórias e trazem inspirações. Então, também é mais técnico, ou seja, são mais assuntos que os
paisagistas gostam de ouvir, né? Mais nichado, vamos dizer mais assim. nichado, exatamente, mais nichado. E aí, quando eu vi, né, você na televisão lá, fazendo uma entrevista no Instagram, fazendo uma entrevista, falei assim, olha só, o André tem uma sala ou ele aluga essa sala de podcast? Eu falei assim, preciso falar com o André. Então, né? Aí eu entrei em contato com você, falei, André, me conta essa história. Aí você conversou, me trouxe até aqui e eu fiquei encantada com o seu espaço, muito gostoso, encantada. Né? Não só pelo objetivo das coisas que a gente está fazendo, ambos, né? Mas esse momento, né, que a gente consegue. Acho que é tão prazeroso você... Muito. Nossa, recentemente veio um casal aqui que eu entrevistei, eles falaram assim, faz 2 anos que eu não consigo falar pro meu marido que eu gosto dele. Olha só. Pela correria, não por coisa, assim, não, a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, vai, filhos, tudo, dorme, acorda, e agora eu tô com esse momentinho de 1 hora e pouco aqui com vocês, que consigo falar muito obrigado por tudo que você fez para mim. Falei, nossa, né, olha que sensacional, sensacional isso. Então, você conhecer essas histórias, sensacional. Participar disso. Até uma fala que eu te contei, né? Uma fala que você falou que aleatoriamente me pegou muito para mim, até comentei com o André. É o melhor dia da minha semana. Isso mesmo. Porque a gente tem pouco tempo para conversar com alguém que eu acabo conversando. Exatamente. Isso aí, falei, que a gente consegue se entregar mesmo, né, por inteiro. Eu acho assim, você conhece o hamster que vive naquela rodinha, que a gente olha e acha tão bonitinho. A gente é aquele hamster que fica correndo naquela rodinha não dos vai ratos, lugar né? nenhum, né? Fica ali, não sai do lugar, fica correndo, né, em volta do rabo. E é o que a gente faz na nossa vida, no dia a dia. E quando a gente se encontra até do lado de fora, sei lá, para quem não sabe, a gente joga beach tennis junto, todas essas coisas assim. E a gente chega lá, tipo, oi, tchau, vamos jogar ali e tal. Mas assuntos sérios não é conversado. A gente não tem tempo para conversar, né? Pra você ver, eu consegui ficar longe do telefone assim, isso é um milagre. Uma realidade, né? Um milagre, isso é maravilhoso, realmente, é muito prazeroso isso, é muito gostoso. Você poder conversar por inteiro, né? Você tá realmente presente naquele momento, conseguindo trocar ideia. E poder refletir, trocar essa energia, eu acho que é fundamental. E aí, quando você falou que tinha a possibilidade de eu gravar aqui, e ainda tinha essa parte maravilhosa do marketing junto, né? Ou seja, o pacote é completo aqui, né? A gente não precisa correr atrás do... Aí, né, depois que eu conversei também com a equipe, com o pessoal da Pixen, aí que tudo casou, né? Que falou assim, a veia do que era, para que era e para quem era. Então, tudo, né, esse triângulo aí fechou. Né? Ou seja, vamos fazer um podcast onde hoje conta ele um pouquinho, tá? Lógico, eu então, participo hoje a gente, aqui por trás. Aqui, no começo, a gente, assim, para formar o nome, foi já Vai procurando aí, Du, coloca aí para nós aí. Você conhece, né? Você deve saber, né? Tem alguma imagem aí? Quer que eu te mande? Até no YouTube, se conseguir carregar alguma coisa aqui. Bom, começar o desconforto do podcast é você colocar o nome, né? Nossa. Coisa desconfortável para achar, hein? Nossa Difícil. Senhora. Fiquei umas 3 semanas, mandava mensagens para eles lá, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, final de semana, sábado, domingo, segunda. Você acredita que o nome Desconforto Produtivo foi Eduardo, que não aparece nas câmeras, né? Mas foi ele que você, André, você passou por tanta coisa aqui, cara, e você ainda está produzindo, por que não coloca Desconforto Produtivo? Perfeito, bingo, ele, bingo. É? Bingo. A gente tinha até achado já alguns nomes legais, só que eu fui ver e já tinha os nomes já cadastrados. qual que era? Opa! Pode plantar. Pode plantar, foi muito legal. Foi o primeiro que você falou assim, pode plantar. Eu falei, gente do céu. Não tinha. Só assim, vou te dar isso de graça. Ela já dando uma migué aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó. Comercial. Ele tá saindo bem aqui, viu? Pode plantar. Se minha planta falasse, também tinha colocado. Só que eu achei que se minha planta falasse, ela era muito também direcionada, muito fechada, né? Ia ser muito para... Se qualquer pessoa que fosse do meio de fora, tipo assim, você faz de conta que você não gosta de planta. Se minha planta falasse, não vou, nem descarto. Olhar, né? Aí você fica fora, né? E aí foi, putz, um monte de... Veio vários nomes na cabeça, e chat GPT ajudando, graças a Deus, né? Hoje em dia ajuda bastante. Santo chat GPT... E aí até que veio, em uma dessas pesquisas veio lá Casa Viva, porque tava quadro verde, não sei o que lá, Casa Mesma Viva. entrada, eu acho. Nossa, que entradinha bonita. Casa Viva. Eu falei, gente... Nossa, o marketing tá indo mais pro seu lado do que o meu. Sabia? Não, foi eu, ó. Foi eu aqui. Não foi ele, não.
Aí eu falei, pô, tem tudo a ver. Por quê? É uma casa, que a gente está falando de casa, não é isso? É de construção, de lar. Aonde a gente está falando com os indivíduos que constroem e com seja construtor, investidor ou morador, ou a própria pessoa que está construindo o seu próprio lar, o primeiro lar, ou a casa de campo, que seja. Então, é uma casa. Que é para uma pessoa, para uma família. Essa casa tem que ter uma identidade, né? Ela é para alguém. Ela tem o seu DNA, você vai construir uma casa para você, vai ser do seu tipo. Que vai ser totalmente diferente da minha, que vai ser totalmente diferente do Eduardo, que cada um tem um gosto, vai ser desenhos diferentes, quantidade de quartos diferentes, disposição da casa diferente, enfim. Cada uma vai ter a sua identidade. Então, casa. Só que eu via que a casa estava ficando só no cinza. Então, a casa estava morta. Porque ela estava só no cinza. A gente precisa transformar essa casa numa casa de verdade. Numa casa viva. Sim. Né? E aí a vida que tem que dar para casa, por isso que o verde está aí para dar a casa. E a marca, o logo de dentro, né? Você vê que ele é uma impressão digital. Sim. Que ele simula uma árvore, né? Que aí ele faz a menção a uma árvore dentro dela. Você viu? Eu sempre pareci como uma digital. Sim. Mas eu nunca tinha associado a uma árvore. É a copa de uma árvore. Ai, que bom. Você vê? Então, é justamente essa a nossa intenção, é fazer com que as pessoas não deixem de lado o seu sonho, ou seja, aquele lar que elas estão projetando, sonhando, desde o momento que elas idealizaram aquilo, né, que elas projetaram aquilo, mas que elas se concretizem do começo ao fim. E por que ela é interrompida no meio do processo? Por que isso aqui está tendo uma falha aqui nesse meio do caminho? E a pessoa chegando frustrada no final, e a pessoa de saco cheio, não quero mais, eu não aguento mais, não quero mais na obra, eu não sei porque que eu investi, comecei a construir essa casa. Todo mundo fala isso. Você chega na obra, o cara já está de saco cheio. Você já tem que, né, fazer uma psicologia ali para deixar o cara mais calmo. Não, fica tranquilo, a obra é assim mesmo, né? Infelizmente, não é só com você que acontece isso. Então, assim, as pessoas têm elas repelem. Chega uma hora que ela repele a obra. Que ela no começo, quer mais vir na casa, não quer nem ver mesmo, não quer nem mais ir na casa, né? E é a nossa hora que a gente chega, infelizmente. Então, a gente tem essa missão de fazer com que as pessoas... Por isso que a gente está fazendo esse podcast... para as pessoas que estão construindo. Hoje está trazendo quem os seus convidados hoje de foco? Hoje, justamente as pessoas que trabalham mais com a questão de bem-estar, tá? Então, a gente trouxe psicólogo, trouxe a Paula, que é doutora e formada em RH, mas que ela trabalha mais a área também profissional de gestão. Exatamente. Ela trabalha bastante essa parte de ritmos da floresta, banhos de floresta, que isso, gente, é cientificamente comprovado. Sim. Isso não é nenhum achismo, né? Nós somos a energia. Ela transmuta da planta para nós e de nós para a planta. Então, a gente precisa fazer essa troca. Isso é importante para o nosso reabastecimento, né? Eu achei muito legal que a gente teve um podcast agora recente que o Gustavo falou, foi sensacional. Assim, vamos falar para todas as plantas do planeta, fazendo uma greve, né? Fica 3 minutos, né? Ninguém produz nada, as plantas não produzem nada. Louco. E aí todo mundo vai prestar atenção para que a planta serve, não é? Nossa Senhora, fazer uma greve geral, isso, né? Meu Deus do céu. Dá um stop, vamos dar um stop, aí um pause, né? Vocês vão ver agora. Vamos ver agora. Vocês vão dar valor ou não vão? Quando tem uma queimada muito grande, essas coisas, todo mundo, nossa, sim, todo mundo sente. Então, assim, a gente quer pegar nessa veia, né, de quem está construindo. Então, vou trazer também pediatras. Então, todas as pessoas relacionadas à saúde que trabalham isso e de forma efetiva nesse bem-estar, em como que a natureza agrega e como que a gente pode alertar e dar essa cultura, passar esse valor para as pessoas de forma consciente, né, do que a gente precisa fazer. E também, assim, na parte do paisagismo, assim, mais arquitetos, tentar trazer essa discussão. Por que o arquiteto não planeja, ou será que está tendo esse gap na composição dos custos? Então, trazer esse bate-bola, essa discussão mesmo para a mesa. Para a gente tentar. Essa realidade. Aparece, aonde que está o erro, né? Onde que o pessoal está errando, para a gente poder corrigir. Sim. Porque se a gente, né, como Einstein mesmo dizia, não adianta você fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e querer ter resultados diferentes, né? Você não vai ter, né? Então, vamos tentar mudar essa forma que as coisas estão sendo feitas para que a gente consiga ter um resultado diferente.
Então, essa é a missão. Acho que a gente está num caminho bom. As pessoas estão tendo uma boa aceitação. Assim, a gente está tendo bons feedbacks. E acho que aí é só a gente realmente trazer bastante volume de informação e pessoas com bastante know-how e gabaritadas para poder trazer essa troca e informação. E é muito gostoso, tem muito a acrescentar, né? Não muito. só isso de a gente trazer, mas esse momento que a gente estava conversando agora, falando sobre o burnout e tudo mais assim, é um momento que não só que a gente consegue ajudar, que nem hoje eu já estou no 22º, né, episódio, e eu não consigo já mais parar, falar assim, poxa, vamos parar? Não dá, é tão gostoso, é um momento delícia. aqui que você fala, poxa, é um momento que você conversar, conhecer histórias. Olha, antes de fazer isso, pra você ter uma ideia, eu tomava remédio para dormir todas as noites. Tomava o Pets lá, o Zopidem da vida, todas as noites, todas as noites. Aí eu parei efetivamente de tomar quando eu descobri o nome do podcast. Quando eu falei, putz, é esse o nome? É esse o nome que eu quero. Não, mensagem, não é esse. Esse. Uma lista de 15 nomes, Esse. Pode parar. Será que é ansiosa? Não, é quase ansiosa, nada. eu sei como é isso. Aí me bateu um alívio, que eu falei, gente, é isso. Agora o negócio tá caminhando. Porque até, né, criar essa identidade, mostrar e saber como apresentar isso, né, de forma que as pessoas entendessem bem o nosso propósito, a nossa missão e tivesse essa boa aceitação também. Então, depois disso, eu nunca mais fui tomar remédio. Olha que maravilha. Nunca mais, porque fazem 2 meses do que a gente está gravando? 2 meses. Fazem 60 dias que eu não preciso tomar mais remédio. Sabe quando você está alinhado com o seu propósito? Você, além de tudo, você faz muito esporte, né? Faço. Era será uma fuga que você estava tentando para ver se o esporte estava te suprindo? Imagina se eu não suprir? fizesse esporte. Nossa, você faz bastante, né? Você estava o quê? Eu até falei pra ela. Imagina. Era uma sobrecarga de informação. Ela tava sobrecarregada. Mas quando a gente está fazendo esporte, a gente consegue eliminar. Mas né? Não adiantava. Porque o dela Agoniada. É técnico, né? O conhecimento. É igual você naquela época que você estava no ano retrasado. Precisa falar. Exatamente. Precisa pôr para fora. Não, nas nossas reuniões, 3 horas, 2 horas e meia de reunião, a mesma coisa com ela. Fala, traz. Cara, tem uma hora que você tem tanta coisa que você tem que falar. Exatamente, tem que pôr para fora. O HD tava dando pane já, assim. Tava tendo uma Não, né? Exatamente. Então, eu acho que é esse reciclar, que é você trocar, você passar para frente e você conseguir sentir que o alinhamento da missão, o alinhamento do propósito, que você está naquele caminho certo, te traz uma tranquilidade, te traz uma paz. Não, eu tinha até uma ansiedade com o WhatsApp, porque eu não conseguia ficar, era um negócio assim, meio de tique, né? Era assim. Era assim. Será? Era assim. Era assim. Até Gente, deixei o meu ficou longe lá. Gente, hoje, eu falo, gente, tudo bem, eu estou agora num momento importante que a gente está fazendo. O telefone deve ter 1 milhão de mensagens, né? Mas as pessoas entendem, falam, não, tudo bom, agora é o momento que a gente está lutando em prol de uma situação e está tudo bem. E tá tudo bem, e ninguém vai morrer. Né? Então a gente vamos criar. Eu fiquei imaginando, né? Como é que eu vou criar um espaço para podcast se nem o que eu fazia antes eu não dava conta, né? Aí o Paulo, todo mundo, você não sossega, né, Patrícia? Mais uma coisa, você não sossega. Mas soubesse quanto isso faz bem, né? Fala assim, abaixa, você tem que tirar o pé. Você não tem que fazer inventar mais uma coisa, né? Você inventa mais uma coisa. E eu fiquei realmente pensando, isso foi foi um ponto crítico de decisão. Falei, puxa, é verdade, como é que eu vou colocar mais uma coisa, uma tarefa aí na minha agenda, uma obrigação, né? Porque eu sou daquele jeito também. Na hora que eu começo, eu não volto atrás. Eu começo e vou até o fim, né? Então, eu falei, puxa vida, mas vai dar certo, vai dar certo. E aí, se encaixou. Encaixou, porque eu falei assim, não, eu não posso. Subiu o podcast. Eu subi uma semana. É muito gostoso. Depois você vai, lógico, você acha que tem toda a estrutura. Porque realmente, se você me perguntasse hoje, André, do zero, você monta uma sala, pô, é muito trabalho montar uma sala, cara. Aí, sorte que tem o Du. Não, mas isso porque. Coisa. Mas agora você já tem a sensação, talvez, se você tivesse que começar, não, mas como você tem a sensação do que você acha que não? Ah, sim. Né? Essa Saber sensação, que é, daí sim, né? é muito gostoso. Mas o contexto, porque assim, querendo ou não, só que já tem o quê? Uns 2 anos do de estar nessa luta aí? É uns 2 anos. Que, lógico, não com desconforto, mas com o podcast fazendo. Quando você me contratou, já tinha a ideia do podcast. Você já falava, não, uma hora, vai começar uma hora. Então, só que assim, é muito gostoso. Eu gosto desse momento que
que tem. Foi mudando, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, que você fala da entrega, né? De você estar presente, no momento presente, e ter essa entrega e essa troca. Essa troca. Por exemplo, vamos supor, vou pro beach tennis, a gente vai jogar. O pessoal vai lá jogar, tal. Eu tô falando com você, mas às vezes estou mandando mensagem, estou respondendo alguém. Então a conversa não fica totalmente solta à vontade. Fica uma conversa travada, né? Porque aí você começa, aí depois você já fica aflito. Você falou mesmo, fica assim, você tá né? pensando em alguma perdido. coisa, aí você tem que responder, aí você tem uma obrigação para fazer e tal. Então você não está completamente entregue lá. Tanto que eu ficava até pensando, falava assim, nossa, mas acho que vai ser difícil para mim fazer, porque quando eu preciso conversar. Eu sempre tenho alguma coisa que me para, porque tenho sempre alguma coisa a fazer. Agora, o momento é esse, é para isso que eu tô aqui. Tira e vai que vai, é uma delícia. E você fica limpo, né? Muito bom, muito bom. Vale a pena empreender, você acha? Eu acho. Apesar dos pesares, eu acho. Eu não acho que não me viria de jeito nenhum trabalhando com CLT. Não. Primeiro porque eu sempre gostei muito de liberdade. Né? Em questão assim de poder ter o meu horário, meu tempo. Claro que empreender tem o seu lado. Eu acho que um lado contra, e para mim também isso pesa muito, porque também eu sou muito workaholic, sou meio retardada mesmo. Eu não tenho tempo, eu não desligo. Eu não chego assim, quando você trabalha, chega às 5 horas da tarde, você fecha a gaveta, desliga o computador, tchau, vai embora, né? E o dono que tranque o último que sair, que apague a luz. Ponto final. Quando você empreende, né, que é o nosso caso, não tem esse timing. Né? Eu não consigo. Eu tento me policiar. Minha psicóloga já falou 10 vezes, desculpa, Adriana, pelo amor de Deus. Ela fala para ela, assim, que ela não vai me dar alta da terapia enquanto eu não conseguir me desencontrar disso. Vai ser difícil. Eu, recentemente, teve um dia, sei lá, acho que era por volta 1h da manhã, deu um negocinho na minha... Apareceu uma luzinha ali. Falei assim, oi, peraí, não consigo mais dormir. Já fui pro computador... 1h da manhã, era 6 horas da manhã, eu estava lá desenhando um projeto, fazendo um monte de coisa aqui para o podcast mesmo. Sim. Né? Não, acordando à vontade, eu falei assim, acorda aí, Edu. Acorda aí, ó. Tem que compartilhar uma ideia, um insight. 1h da manhã até 6 horas da manhã, porque então, me veio um insight na cabeça, falei assim, cara, faz isso, que se você voltar a dormir, primeiro você não vai conseguir, vai ficar rolando na cama, e na hora que você conseguir lá para 5 horas da manhã, você vai esquecer no dia seguinte. Com certeza, e faz muita diferença. Nossa, muito. É impressionante. Ele não tem celular, e é de madrugada, normalmente, que vem essas ideias, né? Nossa, comigo que me acontece isso. Não toca o telefone, ninguém te chama, não tem mensagem de WhatsApp, não tem nada que daí você fala assim, aqui estou esse momento comigo. Exatamente. Maravilhoso. Mas assim, então empreender é bom, porque você tem uma liberdade, assim, de flexibilidade dos seus horários, que você faz os seus horários. Mas você está amarrado 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano com o seu negócio. E você tem que ter esse casamento e você também tem que gostar do que você faz. Isso é importantíssimo. Muito importante. Porque se você não gostar do que você faz, aí vira uma prisão. Né? Como eu gosto do que eu faço, muitas vezes o meu momento de lazer, por exemplo, é pegar um livro de paisagismo, também continuar nas enciclopédias, ou pesquisar coisas sobre jardim. Ou seja, o trabalho não para ali. Né? Mas para mim é um momento de lazer, que eu curto aquele momento, também é gostoso para mim, também não tenho o telefone me atormentando na cabeça, então eu consigo me dedicar àquela situação. Mas acho que empreender te dá essa liberdade de você construir o que você quer. Assim, você ir até onde você quer, né? Qual que é o seu objetivo? Que nem agora eu estou nessa missão. Então, você consegue a liberdade de você falar assim, não, então agora eu vou por esse caminho aqui. Escolher os caminhos. E seguir uma missão. Acho que é mais do que tudo na vida, é você sentir realmente um propósito. E ajudar as pessoas. Acho que isso é fundamental. Bom, tá aí, né? Desconforto. Vamos entrar para a última perguntinha? Vamos, diga-me. O que você manda? Vamos lá. Como a Patrícia gostaria de ser lembrada no futuro pelas pessoas? Olha, isso é uma coisa que eu me pergunto com muita frequência. Porque eu fico pensando, né? Eu acho que até eu me cobro, de certa forma... Eu sou, às vezes, um pouco até rígida comigo, porque perfeccionismo não existe. Ninguém é perfeito. Mas a gente quer sempre entregar o nosso melhor, em qualquer coisa que a gente faça, né? E eu queria ser lembrada como uma pessoa que sempre gostou de ajudar, assim, sempre foi cooperativa, sabe? Cooperativa como pessoa, cooperativa como profissional, cooperativa como ser humano, uma pessoa
amável, uma pessoa generosa. Mas eu acho que essa palavra cooperação, né, compaixão, acho que isso é muito importante. Eu acho que é o que me guia. E é o que me dá força. Para todo dia, quando eu vejo alguma coisa que está fora do eixo ou está errada, aquilo me incomoda profundamente. Né? Que nem, às vezes eu faço até uns vídeos no Instagram que eu falo de forma mais... Não, porque isso não pode, não sei o quê. Aí depois eu falei, nossa, não precisava ser tão assim, né? Tão rude desse jeito. Eu podia ter falado, talvez, esse tema de uma forma mais suave, mas aquilo realmente me incomoda. Então, por exemplo, a pessoa foi entregar uma planta em tal lugar e chegou lá, a pessoa que ia plantar fez algum absurdo, acabou prejudicando a planta, que matou a planta. Aquilo me corrói por dentro de uma forma, sabe? Então, imagino. Mas e a gente está sempre tentando colaborar, sabe? Passando o que a gente dedica de tempo, passando informações, orientações. Às vezes a gente não cobra por isso, por essa consultoria. A gente faz isso porque a gente quer que as coisas saiam como tem que ser feitas. É lógico. Então acho que é isso. Acho que ser lembrada por uma pessoa amiga, fiel. Então acho que isso, com uma pessoa amiga, fiel e colaborador em todas as situações. Aquela pessoa que você pode contar, sabe? Fala assim, puta, a Patrícia é aquela pessoa, puta, que eu posso contar. Com o que eu precisasse dela, ela estava à disposição para me ajudar. Acho que é isso que eu queria deixar. Obrigado, Patrícia, por você ter vindo. Obrigada, o prazer é meu. Veio no seu podcast daí para inverter, favor, né? Sim. Então, para o pessoal que quiser compartilhar, como seria então? Acha no YouTube, sim. no Instagram, então, pode aproveitar. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco aí da história, dos desconfortos e agora desse novo rumo que a vida está trazendo para a gente, porque a vida é assim, né? Feita de altos e baixos, momentos bons e momentos ruins. Acho que agora a gente está passando por um teste, mas muita coisa boa com essa experiência vai trazer para a gente. E as nossas redes sociais são as seguintes. O nosso da empresa, das plantas, é @oficina do paisagista. Então, para quem está precisando de plantas grandes, plantas bem desenvolvidas para o jardim, @oficina do paisagista. Para o podcast, para quem está construindo, reformando, para quem tem qualquer dor na questão da construção e quer tomar o caminho certo e pegar boas dicas, é @Casa Viva Podcast. E o Casa Viva também está no YouTube e no Spotify. Legal. Com o mesmo nome, @Casa Viva Podcast. Importante. Tá? E o meu pessoal, patriciaforoni.oficial, que eu trago um pouco tanto da minha vida quanto da parte profissional também. Lá também tem uns vídeos apresentando algumas coisas técnicas. Então, lá tem um pouquinho mais da minha história, de quem eu sou, do que eu faço e do meu trabalho também. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assinado. Espero que tenham gostado. Também aqui, compartilha, curte, comenta, que vai ser muito importante para nós. Obrigado e até o próximo episódio.